Em 1985, Fortaleza foi palco da mais surpreendente eleição da história brasileira. Não sou eu quem diz isso não. Quando o Ibope fez 70 anos, o presidente do Instituto, o Carlos Augusto Montenegro, disse que aquele foi o maior erro da maior empresa de pesquisas do país. E isso aconteceu conosco, um erro gravíssimo, em 85. Nós tínhamos uma eleição dificílima no Recife, os dois candidatos, um com 38, outro com 36, e tínhamos uma eleição que nós achávamos facílima em Fortaleza. O Paes de Andrade estava disparado na frente. O que a gente fez? Pegamos todos os pesquisadores de Fortaleza, paramos a pesquisa uma semana antes e levamos para Recife. Moral da história, acertamos Recife cravado. E foi o maior erro do Ibope em Fortaleza, porque mataram um motorista de ônibus durante uma greve e uma das líderes do movimento, Maria Luísa Fontinelli, virou uma onda, uma coqueluche na cidade. Em 4 dias ela ganhou e o Ibope perdeu. A história da passagem da Maria Luísa pela Prefeitura de Fortaleza é extraordinária. Desde a origem do grupo, na época da ditadura militar, a candidatura surgindo, a campanha, a forma como foi a vitória eleitoral, a atribulada gestão, cheia de crises, conflitos, brigas, terminando de forma absolutamente dramática, com a única prefeita do PT em capital no país sendo expulsa do partido. Fazia 23 anos que a população de Fortaleza não votava para prefeito. A última eleição havia sido em 1962, e isso por si só tornava aquela eleição histórica. Além disso, até 1985, nenhuma mulher havia sido eleita prefeita de nenhuma capital no Brasil. Naquele ano, 2 foram vitoriosas. Uma foi a Gardênia Gonçalves, em São Luís, ela que era esposa de um tradicional político lá do Maranhão. Maria Luísa tinha um perfil muito diferente. Era comunista, ligada a uma organização clandestina de esquerda, egressa da oposição à ditadura militar e que pretendia fazer da Prefeitura de Fortaleza o trampolim para uma revolução socialista. Como é que uma candidatura como essa pode ter sido vencedora? É isso que eu vou tentar explicar. O país vivia um turbilhão político, fim da ditadura militar, campanha pelas diretas já, morte do Tancredo Neves. O Brasil, de 1985, havia lutado por eleições diretas que não aconteceram e sonhado com um presidente que morreu antes de assumir o cargo. Era um país repleto de expectativas e expectativas frustradas. E Fortaleza vivia seu próprio turbilhão urbano, social e político. O Ceará tinha saído de uma das mais prolongadas secas da história, quando os sertanejos invadiram centros urbanos, saquearam feiras e mercados. E Fortaleza sentiu o impacto econômico, social e demográfico do êxodo rural. Quando os efeitos da seca começavam a ser administrados, veio a mais intensa quadra de chuvas dos últimos 50 anos. E aí, o problema deixou de ser a seca e passou a ser as enchentes. O Brasil também vivia uma crise econômica e o problema chegava na ponta. Nessa época, as greves se multiplicavam. Bancários, professores, trabalhadores dos Correios, todos pararam. E há 2 semanas da eleição, foi a vez de os motoristas de ônibus também entrarem em greve. A repressão à greve do transporte público foi violenta. Dezenas de manifestantes foram presos, houve espancamentos e denúncias de agressão pela polícia. Um dos participantes do movimento, Roque Alves Teixeira, foi encontrado com hematomas e lesões cranianas. Ele foi levado ao hospital, mas acabou morrendo. As circunstâncias da morte do motorista foram misteriosas, mas o crime foi atribuído à violência policial. O episódio causou revolta e incendiou ainda mais a cidade. Maria Luísa foi para a linha de frente, ao lado dos manifestantes, entre pedradas e cacetetes. As imagens foram parar no horário eleitoral. Essa cidade em efervescência era um caldeirão político, propício a produzir uma novidade, apostar na mudança, em algo completamente diferente de tudo que se tinha visto. Eram 7 os candidatos e candidatas na Prefeitura de Fortaleza, mas 2 candidaturas eram favoritas. Pelo PMDB concorria o Paes de Andrade. O partido havia sido a oposição permitida durante a ditadura militar e naquele ano chegou à presidência da República com o José Sarney.
E no Ceará, o governador Gonzaga Mota se filiou também ao PMDB. Ele havia sido eleito 3 anos antes, com o apoio dos coronéis, mas rompeu com eles, apoiou as diretas já e ingressou no PMDB em 85. O partido do Paz de Andrade era esse. Tinha sido oposição durante muito tempo e estava no poder, tanto em Brasília como no Ceará, numa composição com os antigos detentores do poder, que haviam se distanciado dos militares. O outro favorito era o Lúcio Alcântara, que era o candidato apoiado pelos antigos coronéis, o grupo que tinha tido poder durante muito tempo no estado. E o Lúcio tinha sido prefeito de Fortaleza entre 1979 e 1982. Na época, quem indicava o prefeito de Fortaleza era o governador do estado. Aliás, o governador que indicou o Lúcio era o pai dele, o Valdemar Alcântara. A briga entre esses dois grupos políticos começou a afetar a prefeitura antes da eleição, inclusive. Naquele tempo, como eu falei, não tinha eleição para prefeito de capital. Quem indicava era o governador e o prefeito era como se fosse mais um secretário do governo do estado. Mas lembra que eu falei que o Gonzaga Mota rompeu com os antigos coronéis que tinham apoiado a chegada dele à prefeitura? Pois é. E naquele ano, em 85, o prefeito era o César Neto, filho do coronel César Calles. Quando o Gonzaga Mota rompeu com eles, ele destituiu o César Neto da prefeitura e indicou o deputado do PMDB, José Maria de Barros Pinho. E aí começou uma briga judicial com o Barros Pinho e o César Neto se revezando na prefeitura conforme saíam as decisões da justiça. Ou seja, a briga entre eles provocou uma bagunça, uma crise na prefeitura antes mesmo da eleição, uma briga pelo poder nos tribunais. Todas as atenções estavam voltadas para as duas candidaturas, do Paz de Andrade e do Lúcio Alcântara. A Maria Luísa, ela era colocada no bloco das outras 5 candidaturas que estavam lá para fazer figuração, realmente. O Paz de Andrade despontava como franco favorito. Ele era o candidato da oposição moderada, do reformismo. E o Lúcio Alcântara era o candidato da ordem estabelecida. Ocorre que aquela Fortaleza de 1985 não queria moderação, não queria reforma, queria realmente ruptura. E havia uma candidatura que representava isso melhor do que todas. Maria Luísa Fontinelli era professora da Universidade Federal do Ceará e tinha feito mestrado nos Estados Unidos. Ela começou a ganhar visibilidade na política mais ou menos na metade dos anos 70, no movimento pela anistia. Só que o movimento que ela participava ia muito além da questão dos presos políticos, da anistia a eles. Ela e o grupo levaram para dentro do comitê da anistia uma série de outras pautas, e aí se envolveram com greves, questão agrária no interior, movimento por habitação em Fortaleza, e isso causou muita divergência dentro do comitê, com as famílias, inclusive, dos presos políticos, que achavam que aquelas pautas não tinham nada a ver com elas. Mas o fato é que aquele movimento deu visibilidade a Maria Luísa e ao grupo dela numa época em que quase toda a esquerda estava na clandestinidade e ninguém praticamente tinha coragem de se manifestar. E o resultado é que a Maria Luísa foi eleita em 1978 para deputada estadual. Ela tinha relações de proximidade com o PCdoB, que na época era um partido clandestino. Por isso ela concorreu pela legenda do MDB, que era um dos 2 únicos partidos autorizados a existir. O outro era a Arena, o partido da ditadura. Em 1982, a Maria Luísa foi reeleita deputada. Nessa época, ela não estava mais ligada ao PCdoB e passou a integrar uma outra organização clandestina, o Partido Revolucionário Comunista. O PRC foi o articulador da eleição da Maria para prefeita de Fortaleza. E como partido oficial, o PMDB já tinha candidato a prefeito, o Paz de Andrade, a Maria precisou encontrar outra legenda, e o escolhido foi o Partido dos Trabalhadores. Uma coisa que foi determinante para a vitória da Maria Luísa foi a suspensão da Lei Falcão. Até aquele ano, essa lei impunha muitas restrições à propaganda política. Só podia praticamente mostrar a foto do candidato na televisão e uma narração, dizia o nome, lia o currículo, mas tinha pouquíssima coisa que era permitida. Naquele ano, essas restrições caíram e a campanha da Maria Luísa aproveitou muito bem isso. Uma equipe de jovens comunicadores criou programas baratos, criativos, inclusive para reduzir custo,
usaram muitas imagens externas, então aparecia muito a Maria Luísa na rua, em manifestações, perto do povo, sem falar da música Maria Maria, do Milton Nascimento, que embalou a campanha. Os motes da campanha foram combate à corrupção e à sonegação de impostos, participação popular na administração, habitação, saneamento e lazer, melhores condições para as favelas, melhores condições para os trabalhadores e vínculo com as lutas populares. Quando a Maria foi eleita, eu tinha 3 anos de idade, mas quem viveu aquele momento, quem acompanhou e lembra bem, diz que era visível nas ruas, nos ônibus, se via o crescimento da campanha, muita gente aderindo à candidatura, diz que só se via quem votava nela. O fato é que a campanha crescia nas ruas e encolhia nas pesquisas. Na pesquisa Ibope do dia 26 de outubro, o Paes de Andrade tinha 51,5% das intenções de voto, o Lúcio Alcântara tinha 18,2% e a Maria 13,3%. Em 30 de outubro saiu outra pesquisa, o Paes de Andrade tinha crescido para 53,3%, o Lúcio Alcântara tinha ido para 22,3% e a Maria, que na pesquisa anterior tinha tido 13,3%, caiu para 7,3%. Isso era 30 de outubro. A eleição seria no dia 15 de novembro, mas como a gente viu o presidente do Ibope dizer, eles acharam que a eleição estava resolvida e nessas 2 semanas o Ibope não fez mais pesquisa sobre a eleição em Fortaleza. Nesse intervalo entre a última pesquisa Ibope e a votação aconteceu muita coisa, inclusive a greve dos motoristas de ônibus, que eu já mencionei. E quando chegou na véspera da eleição, o último número de pesquisa que se conhecia era aquele. Então todo mundo imaginava realmente que o Paes ia ganhar a eleição. Mas quando houve a apuração, os números foram bem diferentes. O resultado foi conhecido em 17 de novembro, 2 dias depois da votação, porque nessa época se votava em cédula de papel. E a Maria foi eleita com 159.846 votos. Foram 11.409 votos a mais do que o Paes de Andrade. Nessa época não tinha segundo turno, então a Maria foi eleita mesmo sem ter 50% dos votos, mais um. Foi uma festa gigantesca na cidade, mas depois começou a montagem do governo. E aí a festa terminou. O PRC Nacional, o grupo clandestino da Maria Luísa, tinha expoentes da política brasileira nas décadas seguintes, como José Genuíno, Tasso Genro. E a verdade é que nem eles acreditavam na vitória para a Prefeitura de Fortaleza. E aí, quando veio o susto da eleição da Maria Luísa, o PRC Nacional todo baixou em Fortaleza. A ordem era definir a diretriz da administração. Eles viam que aquela era uma vitrine extraordinária. A esquerda não tinha nada parecido no país naquele momento de saída da ditadura militar. E a ordem principal era esvaziar a influência dos radicais próximos a Maria Luísa, como a Rosa da Fonseca, o Jorge Paiva e a Célia Zanetti. A formação do governo abriu uma crise no grupo da Maria Luísa. O objetivo do PRC local era usar a prefeitura para fortalecer o plano de uma revolução socialista. Mas o PRC Nacional queria coisa bem diferente. O objetivo deles era ter uma administração modelo, de honestidade e de competência. Não queria nem ouvir falar de socialismo, de revolução. O fato é que o Partido Revolucionário Comunista não era oficialmente um partido, não pretendia agir de forma revolucionária e queria mesmo era implantar uma típica administração capitalista. A Maria Luísa teve conflitos de imediato com o vice-prefeito, Américo Barreira, estava com brigas também com o presidente do PT, o Gilvan Rocha. E, além disso, o grupo da Maria, da Rosa, Jorge Paiva e a Célia, nenhum deles foi para a prefeitura e eles romperam com o PRC. Isso tudo antes da administração, ao menos, ter começado. No dia da posse, houve uma grande festa na Praça José de Alencar. Estava presente o Lula, o Eduardo Suplicy, o Genuíno, e foi lida uma carta do Luiz Carlos Prestes. Era um dia histórico para a esquerda no Brasil. E aquela experiência inédita de governo trouxe conflitos, ensinamentos e traumas. Com as eleições de 1985, as prefeituras das capitais deixaram de ser quase secretarias dos governos estaduais, mas ainda dependiam dos repasses, tanto do governo federal quanto do estado. Isso só foi mudar
com a Constituição de 1988, quando as prefeituras ganharam de fato autonomia financeira. E a falta de dinheiro foi uma das marcas da administração da Maria Luísa. Quando ela tomou posse na prefeitura, o funcionalismo público já vinha com 2 meses de atraso e os servidores entraram em greve. E o PCdoB, que era oposição e tinha muita influência nos sindicatos, defendeu, inclusive, parar o Instituto José Frota, o principal hospital da cidade. Para complicar ainda mais, teve uma crise logo de cara com a Câmara Municipal. Os vereadores não foram eleitos em 85, junto com a Maria Luísa. Tinha tido eleição para a Câmara Municipal em 82 e os mandatos iam até 88. Isso quer dizer que não tinha ninguém eleito com a Maria Luísa, não tinha um vereador aliado de fato a ela. Tinha o Aloysio Fontinelli, que era vereador e era irmão da prefeita, mas de outra linhagem política. O Aloysio tinha sido da Arena, inclusive. E a situação piorou ainda mais. O Gilvan Rocha, o presidente do PT, deu uma declaração que foi parar na capa do Jornal do Brasil. Disse que aquela Câmara Municipal, onde não tinha nenhum aliado da prefeita, era a mais vergonhosa da história. E aí vocês imaginem como é que ficou o clima dos vereadores, que já não eram aliados com a administração que estava começando. E teve mais. O vice-prefeito Américo Barreira, procurando uma solução para pagar o funcionalismo, cogitou suspender os duodécimos, que é os repasses de dinheiro que a prefeitura faz para a Câmara Municipal e que são obrigatórios. E com isso, as maiores bancadas do PMDB e do PFL, que tinham sido derrotadas na eleição, com o Paes de Andrade e o Lúcio Alcântara, essas bancadas passaram de cara a falar em impeachment da Maria Luísa. Se você acha que era pouco problema, ainda tinha os conflitos internos, porque o grupo mais radical próximo da Maria Luísa, logo que ela tomou posse, passou a defender que fosse decretada situação de calamidade pública, para ter mais instrumentos legais de enfrentar o cenário de crise que foi encontrado. A Maria ficou com receio das reações que podia haver e foi num meio termo, uma coisa mais branda, que foi um decreto de situação de emergência. E quando chegou na 3ª semana de administração, a Maria conseguiu agendar uma audiência com o presidente José Sarney. E aí, esses radicais foram pressionar para que fosse financiada a viagem a Brasília de servidores da prefeitura para pressionar o presidente e o governo federal a liberar dinheiro para pagar o funcionalismo de Fortaleza. A Maria não topou a ideia e viajou acompanhada do Genuíno e do Eduardo Suplicy. No encontro com Sarney, eles conseguiram promessas, parte das quais nunca se concretizou. Uma parte fundamental da proposta da gestão Maria Luísa era um choque de ética, de moralidade. E aí, quando chegou no 3º mês de gestão, foi apresentado um dossiê, Fortaleza Nunca Mais, que trazia uma lista de super salários, gente que recebia sem trabalhar, morto que estava na folha de pagamento da prefeitura, gente que morava fora do Brasil e estava como se fosse servidor aqui no município, empregadas domésticas que eram pagas com dinheiro público. E, com isso, foram demitidos milhares de supostos funcionários, de fantasmas, que recebiam, mas não trabalhavam. As medidas de moralização eram um acerto, mas geraram uma legião de insatisfeitos, muita gente que perdeu o contra-cheque que tinha, embora não trabalhasse. Muito desse pessoal era gente da imprensa, que formaram uma trincheira contra a Maria Luísa na mídia. Mas tinha um problema extra. O dossiê Fortaleza Nunca Mais estava cheio de erros. Então, tinha uma pessoa que aparecia como super salário e apresentou o contra-cheque com uma fração do valor. Tinha um deputado que constava lá como se recebesse como motorista da prefeitura, mas se descobriu que era um homônimo. Então, aquilo que pretendia ser um choque de ética se revelou uma atrapalhada. E outros problemas iam se acumulando na cidade. Naquele ano, que a Maria Luísa tomou posse, em 86, o Brasil vivia uma das primeiras e mais graves epidemias de dengue da história. Tinha um problema também crônico, que se vive muito até hoje, dos buracos nas ruas da cidade. Outro problema repetitivo, o comércio ambulante tornava o centro intrafegável, uma bagunça completa. E teve aquela que se tornou a marca para a história da gestão Maria Luísa, o lixo nas ruas.
Com 6 meses de administração, houve uma guinada na prefeitura. A Maria Luísa se reaproximou do grupo mais radical e passou a integrar o Partido Revolucionário Operário, o PRO. Quando isso aconteceu, ela trocou o chefe de gabinete. Saiu o José Guimarães, que depois viria a ser deputado. Ele foi transferido para o Instituto de Previdência do município. No lugar dele, entrou um ex-marido da prefeita, o professor Dilmar Miranda. E já tinha outro ex-marido dela na prefeitura, o secretário de Finanças Agamenon Almeida. Aquela Fortaleza de mais de 30 anos atrás era muito mais conservadora e, com isso, aumentou o falatório em torno de uma mulher prefeita. Era um novo momento político na prefeitura, com alternância de poder entre as duas facções internas, 2 partidos clandestinos que operavam dentro da administração. A diretriz política mudou, mas os secretários permaneceram, e isso só fez com que os conflitos aumentassem. No segundo semestre de 1986, houve eleição para governador do estado. O sentimento de mudança que havia levado à eleição da Maria Luísa ainda estava presente, mas foi capitalizado de outra forma. Foi eleito um jovem empresário de uma família tradicional na política e nos negócios, Tasso Ribeiro Gereissati. Maria Luísa e Tasso eram 2 faces da mudança, 2 projetos antagônicos, e havia rivalidade entre eles. No primeiro ano do PT na prefeitura, o governador era o Gonzaga Mota, e as relações não eram boas. A Maria Luísa se queixou que apoio que foi prometido não chegou, mas no segundo ano, quando entrou o Tasso, a situação piorou bastante. A Maria passou a dizer que era perseguida, e inclusive a prefeitura chegou a pagar ônibus para levar manifestantes para protestar no Cambeba, sede do governo do estado. Esse tipo de atitude deixava o Tasso enfurecido. Foram muitas as controvérsias na política, e uma das mais ruidosas foi o episódio em que petistas receberam dinheiro dos coronéis para campanhas eleitorais. Naquela época, as forças conservadoras viam no PT uma forma de tirar voto do PMDB, que era uma força em ascensão e a qual Tasso estava filiado. Outra confusão foi sobre uma cartilha de formação popular que a prefeitura mandou confeccionar. E nela havia um diálogo em que os personagens reclamavam que as passagens de ônibus estavam muito caras. E um deles dizia que depois, quando alguém colocava fogo nos ônibus, os empresários achavam ruim. E aquilo foi interpretado como um estímulo da prefeitura a ônibus serem incendiados. Foi uma confusão sem tamanho, inclusive chegou a haver batida da Polícia Federal na gráfica, sendo que gente da prefeitura ficou sabendo antes e deram um jeito de recolher o material antes da polícia chegar. A situação política se agravou quando começou o processo de escolha do candidato à sucessão da Maria Luísa, isso já perto do fim do mandato. Havia um impasse sobre quais delegados iam ter direito a voto. Quando chegou no dia da definição, no dia do encontro que tomaria a decisão, muita gente foi barrada e aí se instaurou a confusão, o local foi invadido, urnas foram quebradas, papéis foram rasgados, o encontro foi inviabilizado e não houve escolha nenhuma. A direção nacional resolveu intervir e no dia seguinte a essa confusão, 926 filiados do PT de Fortaleza foram expulsos. Entre eles estava a própria Maria Luísa, a única prefeita de capital que o partido tinha no país. Os conflitos e enfrentamentos foram a marca da gestão Maria Luísa na prefeitura de Fortaleza. Quem viveu aquele período tem como memórias mais frescas o lixo, as greves e os buracos nas ruas. Outra constante da administração foram as crises políticas, internas e externas. Outra característica daquele período foi a participação popular, de uma forma como nunca tinha acontecido antes. Um exemplo foram as rádios comunitárias, que se espalharam por vários bairros da cidade, principalmente na periferia. Houve também uma grande efervescência na área de habitação. As ocupações de terrenos se tornaram mais constantes. E, quando a justiça dava ordem de despejo, a prefeitura ia lá e desapropriava o terreno. Não tinha dinheiro para pagar a desapropriação, mas isso na administração era visto como um problema para depois. Quem acabou pagando muitas dessas desapropriações foi o prefeito seguinte, o Ciro Gomes, e os terrenos se tornaram comunidades que existem até hoje. A administração Maria Luísa deixou marcas na cidade,
traumas na esquerda e definiu a trajetória do próprio grupo da Maria. A esquerda e o PT só voltariam à Prefeitura de Fortaleza depois de 16 anos, com outra mulher, Luiziane Lins. Quanto ao grupo da Maria, eles acabariam rompendo com o socialismo e com a própria política, em defesa de uma proposta radical de emancipação humana.